a todos e todas. Vamos então dar início ao estudo do capítulo 8 do livro segundo do Capital, capítulo esse que se intitula Capital Fixo e Capital Circulante. Nós havíamos já alertado na aula passada para o fato de que até aquele momento a gente estudava o capital como um capital homogêneo, estudava o retorno do capital, ou a rotação do capital, como um capital homogêneo, constituído de partes que circulavam seu valor de forma homogênea. Mas isso não é verdade. Os elementos investidos no início de um ciclo do capital, eles assumem aspectos diferentes. Esses aspectos e essas propriedades diferentes são estudadas na forma do capital fixo, do capital circulante, como nós veremos a seguir. Então, a primeira observação importante aqui é que nós não precisamos nos preocupar pela mais-valia. Não precisamos prestar atenção na mais-valia. Por quê? Quando a gente estuda a rotação do capital, a gente está estudando a rotação do capital adiantado. Então, se ele retorna com muito lucro, pouco lucro, ou eventualmente sem lucro nenhum, o importante na análise é o seu retorno. Então, basicamente, o que diferencia os vários elementos do capital produtivo é o modo como eles são consumidos no processo de trabalho. Então, pensem assim, como o valor do produto tem que recuperar tudo que foi gasto para a sua produção, é claro que o que foi gasto e desapareceu tem que estar todo no valor do produto. O que foi gasto, mas não desapareceu, por exemplo, a compra de uma máquina que foi utilizada, mas não desapareceu, como, por exemplo, a eletricidade, a água, a matéria-prima, essa máquina tem o seu valor recuperado, mas de uma forma diferente. Então, é o modo de consumo dos meios de produção e dos elementos do capital produtivo que determinam se este ou aquele elemento se caracteriza como um capital fixo ou circulante no que tange a sua forma de retorno do valor. Aqui tem uma anotação bem importante, que essa análise da diferenciação entre capital fixo e capital circulante só se aplica aos elementos do capital produtivo. Ela não pode se aplicar aos elementos do capital mercadoria, nem ao capital dinheiro, que era uma confusão que era feita pelo Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações. Então, se nós pensarmos o processo de trabalho de um ponto de vista abstrato, como vocês devem se lembrar do capítulo sobre o processo de trabalho no livro 1 do Capital, o processo de trabalho é sempre constituído de meios de trabalho, instrumentos de trabalho, a matéria sobre qual esses instrumentos se aplicam e o sujeito que aplica esses instrumentos sobre a matéria. Então, meios de trabalho, objeto do trabalho e sujeito de trabalho. Aqui, o que pode mais causar aflição é essa definição de objeto do trabalho. Pensem no objeto do trabalho como a vítima de todo o processo, por assim dizer. O sujeito do trabalho se utiliza de instrumentos para incidir sobre uma certa matéria modificações de acordo com o efeito útil que ele lhe quer dar. De acordo com essa definição, então, a gente inclui
os materiais auxiliares, né, combustíveis, lubrificantes, água, eletricidade, lenha, carvão, materiais de limpeza, todos sob a rubrica de meios de trabalho. Por quê? Porque eles são adidos dos meios de trabalho, são condição para que esses meios de trabalho, esses instrumentos de trabalho funcionem, né? Não só os instrumentos e as máquinas, mas também as instalações, que também constam como meios de trabalho. Então, no capitalismo, os meios de trabalho, o objeto do trabalho e o sujeito do trabalho são todos incorporados ao processo de trabalho como propriedade do capitalista por meio do adiantamento do capital, que ele realiza na compra desses elementos. Então, são diferentes modalidades nas quais o capital que é adiantado se distribui à medida, no momento em que o capital é adiantado. Os meios de trabalho, como nós vimos anteriormente, por exemplo, os instrumentos, as máquinas, as instalações, eles participam de inúmeros processos de trabalho, né? E o valor deles, então, na medida que eles participam de inúmeros processos de trabalho, e o processo de trabalho é entendido como o processo do qual resulta um produto, então, se eles participam de inúmeros processos de trabalho, o seu valor é repartido pela quantidade de produtos que eles ajudam a produzir. Portanto, é repartido ao longo de vários processos de trabalho. E essa repartição é feita de acordo com a longevidade desses meios de trabalho. Quanto mais durável em termos de tempo ele é, mais menor é a quantidade de valor que ele passa para o produto. E, enquanto eles permanecem na sua forma útil, ou seja, enquanto eles permanecem como elementos úteis ao processo de trabalho, elementos efetivos do processo de trabalho, eles permanecem fixados no processo de produção. Então, uma máquina que continua funcionando, continua fixada no processo de produção, enquanto o seu valor vai sendo recuperado aos poucos. Então, a gente tem a denominação de depreciação para essa quantidade do valor dos meios de trabalho que vai paulatinamente sendo recuperada com a venda do produto. Então, o valor de uso que se fixa no processo de produção por vários períodos de trabalho, ele vai diminuindo em valor à medida que esse valor de uso vai se desgastando, vai envelhecendo. Então, nós temos aqui uma dinâmica pela qual o valor de uso vai diminuindo, vai perdendo eficácia, digamos assim, enquanto o seu valor vai passando para o produto nessa mesma medida de seu envelhecimento, enquanto, do outro lado, se forma um fundo de depreciação paralelamente à perda de valor do meio de trabalho, né? Então, para deixar um exemplo mais claro, uma máquina que dura 10 anos, de um produto cuja rotação é anual, ela vai passar 1/10 do seu valor para o produto anual a cada ano, porque ela dura 10 anos. E ela permanece durante 10 períodos de trabalho, que são os períodos compreendidos nesse tempo de rotação anual do capital. Então, durante 10 anos, esse valor vai passando na medida de 1/10 por ano ao valor do produto.
de tal maneira que no final do 10º ano a gente tem um dinheiro equivalente ao valor da máquina em termos de fundo de depreciação. É o retorno do seu valor e na mesma medida em que o seu valor de uso se esvai no 10º ano. É interessante, as matérias auxiliares, né, das quais nós falamos anteriormente, elas têm a mesma propriedade do que os meios de trabalho, os instrumentos, as máquinas, as instalações, elas não entram de forma material na formação do produto. Você não vê eletricidade no produto, a água também não vê a máquina, não vê as instalações. Mas, diferentemente dos meios de trabalho, o valor de uso dessas matérias auxiliares são consumidos a cada processo de trabalho. E, por isso, nenhuma parte do valor dessas matérias auxiliares fica fixada no processo de trabalho junto com o seu valor de uso, porque o seu valor de uso se esvai a cada processo de trabalho. Então, a água que é utilizada, ela não existe mais, no próximo processo de trabalho tem que ser outra, então esses materiais auxiliares, tipo água, eletricidade, combustível, funcionam como capital circulante, eles retornam com o valor do produto. Então, todos esses elementos devem ser repostos a cada processo de trabalho. Mas certas matérias auxiliares, temos que prestar atenção, podem funcionar como capital fixo. Se, por exemplo, no caso da lubrificação de uma máquina, a graxa gasta na lubrificação dure mais do que um processo de trabalho. O mesmo vai ocorrer, por exemplo, com adubos e fertilizantes que possam vir a participar em mais de uma colheita, mais de um ano produtivo, digamos assim, agrícola. O seu valor passaria, então, para o número de colheitas realizadas sob aquele ato de fertilização e de adubo. Mas se a fertilização e adubo fosse feita anualmente, na colheita para o plantio anual, então eles funcionariam como capital circulante, voltariam todos com o valor da colheita, porque nenhuma parte do seu valor de uso ficou para operar na produção agrícola do ano seguinte. Então, notem que quando a gente distingue entre capital fixo e circulante, a gente não pode prestar atenção só na forma material do elemento produtivo. A gente tem que prestar atenção principalmente na forma como o seu valor de uso se comporta em relação ao processo de trabalho, em relação à rotação do capital, rotação do valor do capital. As matérias-primas, essas sim se incorporam materialmente ao valor do produto. E elas, por se incorporarem materialmente ao valor do produto, elas se perdem enquanto elementos do capital produtivo junto com o produto. Elas desaparecem enquanto elementos úteis na figura da nova utilidade, da nova mercadoria que a contém, né? Então, esses elementos materiais, que nós denominamos matérias-primas, têm que ser repostos continuamente a cada processo de trabalho. Então, a sua forma útil desaparece a cada processo de trabalho, tem que ser reposta para a realização de cada processo de trabalho subsequente. E, portanto, o valor dessas matérias-primas passa integralmente ao valor do produto e, portanto, é recuperada na venda do valor do produto. Aqui a gente faz a diferenciação entre uma máquina comprada do ponto de vista de um consumo individual e uma máquina comprada como parte de um investimento de capital. Então, suponha assim,
que você é uma empresa de jardinagem, com seus trabalhadores e tudo mais. Você compra uma máquina de cortar grama, essa máquina, efetivamente, é uma parte do capital produtivo da empresa. Mas, se na sua casa você compra a mesma máquina para fazer a sua jardinagem, essa máquina não é um capital produtivo, é apenas um meio de consumo. Por quê? Porque à medida que ela vai sendo consumida, na medida em que seu valor de uso vai sendo utilizado e vai, digamos assim, envelhecendo, você não tem o retorno desse valor. O retorno, entre aspas, é apenas a realização do valor de uso de ter o corte de grama realizado. Mas o valor dela não retorna. Tanto é que no final de sua vida útil você tem que comprar uma outra com parte dos seus ganhos, não como parte de um fundo de depreciação. Já na empresa, a máquina de cortar grama de uma empresa de jardinagem, o valor dela é recuperado parcialmente a cada serviço de jardinagem que é realizado. Por quê? Porque ela pode realizar, por exemplo, 500 serviços de jardinagem, então o valor dela, se o valor dela fosse 500, vamos supor, né? Os 5.000, vamos supor, então, no preço da jardinagem, 10 seriam relativos à depreciação da máquina. Então, a máquina, por ser máquina, não a caracteriza como capital fixo. De fato, quando ela sai da produção, do produtor de máquinas, ela é um capital mercadoria, ela pode ser comprada por um consumidor individual ou por um outro capitalista. Então, dentro do ciclo do capital que ela vai ser caracterizada como capital produtivo. E ali que ela passa a funcionar como capital fixo. Então, dois meios de trabalho de igual valor, o seu grau de fixidez depende de sua durabilidade. Então, por exemplo, dois meios de trabalho de valor 1.000, se um tem um valor de uso que dura 10 anos e outro 15, o que tem 15, obviamente, vai passar menos valor ao produto ao longo do ano do que aquele que tem apenas 10 anos de duração. Então, quanto mais durável ele for, maior será a diferença entre capital adiantado e capital consumido. Existem várias formas sui generis do capital fixo que são analisadas justamente para que a gente não comece a pensar em capital fixo somente como máquinas ou instalações. Então, por exemplo, os fertilizantes que permanecem na terra por 5 safras funcionam como capital fixo. Então, esses melhoramentos, né, adubos, minerais, eles entram materialmente na formação do produto, no sentido de que o produto da terra absorve esses minerais, mas uma parte é retida no solo ao longo de várias colheitas, então eles funcionam como capital fixo. Aqui a gente ensina a não usar a palavra não para os filhos, né? Diminuir o número de nãos na educação dos próprios filhos, mas aqui, como vocês são já grandes, a gente pode se dar o luxo de colocar esses nãos aqui só para alertar para coisas que erros que não devemos incorrer. Então, o capital fixo não tem nada a ver com imobilidade. Então, um edifício, máquina, um caminhão de uma empresa é móvel, mas é capital fixo. Então, a diferença entre fixo e circulante não pode ser definida a partir da propriedade objetiva do elemento produtivo, né? Nós vimos que uma graxa
não parece ter fixidez nenhuma, porque ela, inclusive, é pastosa, mas ela pode funcionar como capital fixo se ela lubrifica a máquina durante vários processos de trabalho. Então, e 3 aqui, a diferença entre capital fixo e circulante não se baseia no tempo de fixação no processo de trabalho. Então, aqui eu dou um exemplo. As placas de aço na construção de um navio podem permanecer por 1 ou 2 anos no canteiro de trabalho, mas seu valor retorna em totum com a venda do navio. Então, não é o tempo de fixação no processo de trabalho, mas o modo do retorno do seu valor. Então, ela entra, a placa de aço entra na compra para produção das laterais do navio, e seu valor é recuperado completamente na venda. Então, funciona como um capital circulante. Agora, nós tratamos um pouco do capital variável, para contar o fim da novela já logo de início. O capital variável conta como capital circulante. A ideia aqui é básica. Pense numa jornada de trabalho e pense na força de trabalho contratada diariamente. A força de trabalho é paga uma jornada, trabalha 8 horas e é consumida, né, o seu valor de uso, que é a utilização dela durante uma jornada por parte do capitalista, é realizado durante uma jornada de 8 horas. No final dessa jornada, essa força de trabalho não serve mais para uma jornada subsequente, tal como ela se encontra, porque ela se encontra desgastada, utilizada. Para o próximo processo de trabalho é preciso uma nova compra de força de trabalho. Então, a força de trabalho funciona como capital circulante na medida em que, notem bem, os salários gastos durante o processo de produção de um produto, ou seja, durante o tempo de rotação de um produto, todos os salários gastos são recuperados na venda do produto, porque todo o trabalho realizado por esse capital variável que contratou essa força de trabalho não existe mais. Desapareceu na própria confecção, na própria existência do produto. Ele está subsumido, digamos assim, no valor do produto, como o trabalho realizado no passado. A realização de novo trabalho depende de um novo dispêndio de capital variável. Então, o que nós vimos até aqui de que pudéssemos guardar de modo definitivo? O que nós vimos foi que alguns elementos do processo de trabalho são consumidos integralmente no processo de trabalho, como, por exemplo, a água que é utilizada, a eletricidade, as matérias-primas, os componentes que entram no produto, a força de trabalho que realiza o trabalho. Todos esses elementos, eles se esvaem durante o processo de trabalho, enquanto outros não são consumidos integralmente. As máquinas, os instrumentos, as instalações são consumidos apenas parcialmente num processo único de trabalho. Então, é o consumo do valor de uso que conta, o consumo do valor de uso do ponto de vista do processo de trabalho do qual resulta o produto, é que conta para a diferenciação entre a forma fixa e a forma circulante dos elementos do capital produtivo. Então, a rotação do capital fixo, a rotação de valor do capital fixo, compreende várias rotações do capital circulante, correto. Por exemplo, nós dissemos, um capital fixo de 1.000 que dura 10 anos, ele passa 100 de valor por produto a cada ano. E, portanto, a cada ano, o valor do capital circulante retorna integralmente. Então, a rotação do capital fixo compreende várias rotações do capital circulante. O capital fixo é adiantado de uma só vez, né? Você compra uma máquina, não pode comprar uma parte, você não pode comprar a depreciação da máquina. Você tem que comprar a máquina inteira.
O capital é adiantado em totum, mas retorna gradualmente com a venda das mercadorias de que ele participa da produção. Então, o capital fixo, na verdade, percorre o ciclo somente em termos de valor, e não em termos de valor de uso, porque o seu valor de uso permanece na produção. Contrariamente, os elementos do capital circulante percorrem o ciclo tanto em termos de valor quanto em termos de valor de uso. Por quê? Em termos de valor de uso, porque eles desaparecem enquanto o valor de uso tem que ser repostos como valor de uso. E, portanto, a sua reprodução, né, sua circulação, se dá também em termos de valor. E aqui a gente representa isso que a gente acabou de falar. O capital circulante, note, os elementos que constituem o capital circulante são comprados com dinheiro, que compra o valor de uso, o valor de uso deles, né? Por exemplo, matérias-primas, a força de trabalho. Disso resulta o produto, que é vendido por dinheiro, e com esse dinheiro se compram novamente as matérias-primas, enquanto o capital fixo é comprado na forma de uma máquina, por exemplo, ele se deprecia, se a depreciação vai para o produto, e na venda do produto a gente forma um fundo de depreciação, mas o valor de uso da máquina continua aqui, no processo produtivo. Então, os elementos do capital circulante são continuamente renovados, enquanto os elementos do capital fixo são renovados somente no final de sua vida útil. Então, os elementos do capital circulante descrevem simultaneamente a metamorfose do valor e a metamorfose real. Vamos explicar isso aqui. A metamorfose do valor, por quê? Porque o dinheiro que comprou os elementos do capital circulante retorna à forma de dinheiro numa rotação. E faz a metamorfose real também, porque enquanto capital produtivo, a mercadoria retorna o seu valor com o que esse valor é utilizado para repor o capital produtivo. Então, os elementos do capital fixo não funcionam dessa forma. Né? O seu valor de uso não precisa ser reposto a cada rotação do capital circulante, e seus valores retornam só devagarzinho. Agora, o que podemos dizer sobre componentes, reposição, reparação e acumulação de capital fixo? O interessante é que o Marx é bem detalhista, como sempre, então ele faz análise do capital fixo de um ponto de vista aqui mais concreto. Ele percebe que um capital fixo, por exemplo, ele pega muito o exemplo das ferrovias. Uma ferrovia é composta de estações, locomotivas, vagões, trilhos, dormentes. Cada uma dessas partes tem períodos de vida diferentes, tempo de vida útil diferente. Então, o conjunto só pode ser mantido em funcionamento com a manutenção, ou reposição, ou reparação das partes que têm que ser reparadas ou repostas em períodos diferentes, em períodos menores. É o mesmo que acontece com os automóveis de uso individual nosso. A gente sabe que a gente compra um automóvel por um certo valor e depois a gente já tem em mente que a manutenção dele enquanto valor de uso para o nosso transporte de casa para o trabalho vai requerer inúmeras reparações e manutenções. Por exemplo, as pastilhas de freios, correntes de transmissão, filtro de ar, óleo, pneus, e muitas outras partes que
tem uma durabilidade menor do que, por exemplo, a carroceria e outros elementos dele, né? Então, é esse assunto aqui que a gente passa a tratar. Como é que a gente considera, por exemplo, a reposição de partes, a reparação e componentes que são repostos nas máquinas do ponto de vista do conceito de capital fixo e circulante. Aqui nós vamos pular essa parte para não dispersar o nosso assunto. Vamos direto aos gastos de manutenção. Aqui também não é o ponto fundamental que nós devemos concentrar nossa atenção, mas é algo que eu vou falar en passant, que é o fato de que o trabalho conserva o valor de uso através da sua utilização. Então, uma máquina que é deixada de lado por muito tempo, simplesmente ela não vai funcionar quando for mobilizada. Então, a utilização é uma forma de manutenção. Do mesmo jeito que o corpo da gente, o exercício, a nossa utilização física mantém o corpo. Se a gente ficar parado, o corpo se deteriora. A gente começa a criar escaras, os músculos começam a atrofiar, os órgãos começam a não funcionar bem, todo o metabolismo implode. O mesmo ocorre com o uso. O uso dos instrumentos mantém o seu valor de uso pela própria utilização. E o trabalho também tem o poder de conservar o valor dos meios de produção, transferindo seu valor ao produto. São as duas propriedades de conservação do valor de uso e do valor que o trabalho tem. Então, nos gastos de manutenção, a gente tem, por exemplo, a limpeza periódica das máquinas, né, como trabalho adicional. Esse trabalho tem que ser continuamente realizado e seu valor tem que ser reposto pelo valor do produto. Tanto o trabalho de manutenção e da limpeza periódica, quanto os materiais usados na manutenção e na limpeza periódica. Então, eles representam capital circulante. Às vezes o Marx usa o termo capital fluido. Aqui é interessante, muitas vezes na história do capitalismo, os trabalhadores são obrigados a realizar o trabalho de manutenção, de limpeza das máquinas durante o repouso ou durante a própria produção. Durante a produção é quando se causam acidentes. Ou após o período de trabalho, também ocorre. Nesse caso, o capital, ele economiza gastos de manutenção, eles não entram no valor do produto, porque eles não são gastos adicionais, eles estão incluídos no valor da força de trabalho. Quem recebe isso é o consumidor, que absorve gratuitamente esse trabalho extra da força de trabalho, que aumenta o trabalho realizado, mas não paga por ele. O consumidor acaba não pagando por esse trabalho a mais realizado. O Marx diz algo interessante, né, que esse trabalho de manutenção não pago transforma os trabalhadores em coproprietários jurídicos da máquina. E quando a realização precisa ser realizada fora do processo de produção, o custo de manutenção entra como custo corrente, portanto faz parte dos custos fluidos. Claro, como nós dissemos anteriormente. Então, quanto às reparações, consertos, né,
elas se caracterizam como eventos aleatórios. A gente um elemento do capital produtivo na forma de um instrumento, uma máquina, não pode apresentar uma previsão clara sobre quando ocorrerão esses eventos que necessitam reparação. Mas se sabe que o funcionamento de uma máquina ao longo de sua vida útil requer um certo número de intervenções desse tipo. Então, esses gastos de reparação são já imputados como valor do capital adiantado, já que eles não podem entrar no valor do produto no momento em que eles ocorrem, né? Você, por exemplo, não faria a refeição do seu restaurante duplicar de valor porque explodiu o fogão num determinado momento, porque a geladeira deixou de funcionar num determinado momento. As reparações têm que se constituir numa espécie de capital que não é existente no seu início, porque no seu início você apenas compra geladeira e fogão, mas que tem que existir na forma de um retorno contínuo, como se esses eventos aleatórios fossem distribuídos ao longo do tempo de forma cronologicamente coerente. Então, esses gastos acabam tendo uma presença, do ponto de vista de rotação do seu valor, curiosa, porque eles, existindo ou não existindo esses gastos, eles retornam com o valor do produto na medida da média de gastos de reparações que são esperados ao longo da vida útil do capital fixo. Então, é um capital circulante sui generis esse. Nós falamos isso, as despesas de reparação, portanto, pertencem à categoria de capital circulante, mas são sui generis, porque seus valores retornam, mesmo que não tenham sido incorridos os custos correspondentes. E os gastos salariais com o pessoal de manutenção são parte do capital variável, portanto, seu valor circula na forma de capital circulante. Quais são os resultados principais aos quais nós atingimos? Então, vou ler dessa vez. Certos elementos do capital produtivo são denominados de capital fixo porque seus valores de uso se fixam durante vários processos de trabalho. Se eles se fixam por vários processos de trabalho, então seus valores passam na medida do número de processos de trabalho que eles participam. Por outro lado, certos elementos do capital produtivo são capital circulante, porque seus valores de uso não se fixam no processo de trabalho por mais de um processo de trabalho. Pelo contrário, se esvaem em cada processo de trabalho. Por exemplo, uma matéria-prima utilizada não pode ser utilizada novamente, tem que ser comprada novamente. Ao vender o produto, o valor dela é recuperado e com esse valor pode-se comprá-la novamente. Então, seus valores são totalmente recuperados com a venda do produto, porque seus valores de uso são totalmente absorvidos pelo processo de trabalho. Então, só retornando aqui, se vocês se fixarem nesses resultados principais aqui e entendê-los, vocês podem voltar à transparência depois, ao PowerPoint, porque esses são os resultados realmente principais. Que dissemos, além disso, são detalhamentos para efeitos de
exercício de fixação mesmo. Então, essa é a nossa referência, né? O processo de circulação do capital é o título do livro 2, e esse capítulo do qual tratamos é o capital fixo, se chama capital fixo e capital circulante. Na próxima videoaula, nós vamos usar esses conceitos de capital fixo e capital circulante para apresentar o conceito de rotação global do capital adiantado. Agora sim, nós podemos estudar a rotação global do capital adiantado, considerando as suas diferenças materiais quanto ao seu processo de circulação do valor. E se vocês quiserem se animar, próximo videoaula, ela também será curta, diferentemente dessa aqui. Então, agradeço a todos e todas, e espero que essas explicações tenham sido úteis a vocês.